Já iniciando agora o nosso bate-papo com o Dr. Maurílio. E você vai participar com a gente. Você sempre participando. Pode chegar, Maurílio. Você sempre participando com a gente. E a produção está lá, como todos os dias eu explico, né? A produção está lá. Se tiver alguma pergunta diferente do que a gente está fazendo aqui, aí a produção passa para mim. Por quê? O que nós estamos falando? Nós estamos falando de tudo, da cidade, dos seus problemas. A gente fala de saúde, a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala de turismo, a gente fala de educação, mas tudo num bate-papo. Eu não vou ficar, desde segunda-feira que eu estou falando isso, não vou ficar aqui entrevistando candidatos, até porque não é meu jeito de trabalhar. Eu faço um bate-papo, eu dou opinião, eu converso, como eu sempre fiz. Então, a ideia foi essa. Depois, o Anderson vai fazer no podcast, aí sim, aí será uma entrevista, diferente do que a gente está fazendo aqui. Mas a gente está fazendo um negócio muito solto, saber a vida, o que a pessoa faz, por que ele entrou na política. Essa é a intenção. Ontem foi com a doutora Faf, foi assim, e foi com todos, né? Rico Portilho, foi um bate-papo muito bacana, eu e Rico. Por quê? Porque a gente se conhece. Então eu tenho essa vantagem, eu conheço as pessoas. E isso acaba sendo bom para mim. Aí falaram, Hélio, mas não, você conhece todo mundo, não, pode deixar na tela, que eu vou precisar. Você conhece todo mundo? Eu falei, conheço todo mundo, por isso que eu sei o que falar. Aí Davi Serafim, companheiro, amigo meu de longa data, né? E a doutora Faf, que eu conheço há muitos anos, a doutora Faf. E a Mônica Medrado, que virá amanhã, é a única que eu não conheço. Eu tenho a impressão que eu nunca vi, né? Amanhã que eu vou conhecê-la. E o doutor Maurílio falar o quê? Né? Maurílio, meu amigo, companheiro de metanoia, companheiro de igreja, enfim, companheiro do que a gente acredita na cidade, do que a gente gosta da cidade e companheiro nosso aqui no programa, sempre participando aqui do debates, né? Aí entrou na política e a minha primeira pergunta para ele, por quê? Então a minha facilidade de conversar com as pessoas é assim, com os candidatos, só que o Maurílio agora é numa situação diferente, agora é numa situação de candidato. E é uma conversa assim bem solta, bem leve, né? Que a gente está fazendo aí todos os dias e tem sido um sucesso. Maurílio, bom dia, meu amigo. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os telespectadores. O clima muda, a voz fica diferente. A noite esfriou, né? Esfriou. A noite está esfriando, é verdade. Me fala por que eu sei, né? Mas o povo quer saber. Por que você veio essa de ser vice-prefeito? Anteriormente você seria candidato a prefeito. Aí veio essa mudança. Sim, a gente veio trabalhando, caminhando, né, no tempo, mas na última hora o partido teve dificuldades para colocar o nome como candidato a prefeito, e aí a gente conversou, eu já tinha conversado com o deputado Júlio Rocha, desde junho a gente estava conversando sobre as dificuldades, sobre as soluções que a cidade precisa. O nosso pensamento sempre foi muito próximo, tanto dos problemas quanto das soluções. E a gente, então, na última hora, devido à dificuldade do partido, na última hora a gente conseguiu juntar, fazer as conexões que precisavam ser feitas, e aí a gente recuou para apoiar o deputado Júlio Rocha. Isso é uma coisa normal que acontece com frequência, né? Hélio, o que acontece? Na cidade que tem 200 mil eleitores, que tem segundo turno, isso acontece com muita naturalidade. Porque as pessoas todos vão para o primeiro turno com suas propostas, com seus trabalhos, e aí quem não passa, porque são só 2 que passam para o segundo turno, há uma aglomeração de forças para o segundo turno. Então isso é uma coisa natural. Na nossa cidade nós não temos o segundo turno. A gente só tem um turno no dia 6 de outubro. 130 e poucos mil eleitores. Acho que é 120 e poucos, 130. 132, se eu não estiver enganado, em uma fração pequena aí, vai por aí. Aí fizemos essa junção anterior à eleição, justamente para que a gente possa ter mais competitividade. Interessante, porque você seria candidato a prefeito, né? Sim. Aí você hoje é vice. Você não pensou, pô, eu quero ser o prefeito.
A vaidade não faz parte. Não sei se a palavra vaidade entraria aí. Mas eu não tenho essa vaidade. O meu desejo real é de contribuir com a minha cidade. Então, contribuindo com a minha cidade, seja na posição que for, eu acho que é importante. Se não for posição nenhuma, se tiver só nos bastidores, ajudando, como a gente sempre tentou fazer, também é o que importa. Acho que todo mundo tem uma parcela de responsabilidade na solução para a nossa cidade. Tá, Maurílio, você falou, contribuir com a minha cidade. Você é um médico, empresário, vencedor, está muito tranquilo. Já está aposentado? Não, né? Mas está quase, né? Faço 60 anos agora no final de outubro. Está chegando a hora. Então, você tem a sua vida tranquila. Por que se meter nisso? Aliás, não é de hoje, né? Você já foi secretário de saúde. Por que se meter nisso? E em casa, como é que ficou a esposa e filhos? É justamente isso, né? A gente tem... eu vim para essa cidade, Hélio, sem conhecer uma pessoa. Eu tenho um amor muito grande por essa cidade. Um desejo muito grande de contribuir para o sucesso, para o crescimento dessa cidade. A gente vê Teresópolis com uma oportunidade de crescimento muito grande. E anos a fio ela só tem caminhado para trás. Então, eu acho que todo homem de bem, né, todo homem que acha que pode contribuir, ele deve participar da política. Não existe nenhuma outra forma de transformar a sociedade que não seja através de políticas sérias e através da educação. Essa é a única forma que a gente tem de transformar a sociedade. Ninguém deve abdicar dessa oportunidade que a gente tem, que é participar da democracia de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2. Tem gente que vai pulando, né, de 2 em 2, mas todo mundo tem essa obrigação. A gente pode e deve contribuir para a cidade. Eu quero voltar a esse assunto, que todos devem fazer isso, mas perguntando ao cidadão Maurílio, ao cristão, o evangélico. Por quê? Porque essa pergunta não é agora, não. Porque eu vejo muita gente falando assim, não tem que se meter, igreja não tem que se meter em política, o cristão não tem que se meter em política. Eu volto a esse assunto. Mas antes eu quero saber de você, eu tenho feito isso com todo mundo que está vindo aqui essa semana. Você veio para Teresópolis Unifel? Você fez medicina aqui? Não. Como é que foi a tua vinda para Teresópolis? Você casou em Teresópolis? Também não. Como é que é essa tua história do Espírito Santo para cá? Eu nasci no Rio de Janeiro. Você é carioca? Carioca da Gema, lá de Piedade. Não, uma maternidade que nem existe mais, maternidade da mãe pobre. Nasci lá em Piedade, meus pais são do Espírito Santo, lá de Muqui, vieram para o Rio. E aí nascemos eu e meu irmão. Depois meu pai não se ambientou ao Rio de Janeiro, voltou para o Espírito Santo e eu fui criado lá na roça, não tinha nem energia elétrica onde eu fui criado. Fui criado na roça até os 6 anos, depois mudei para uma cidade muito grande, Muqui. 12 mil habitantes. Dizem que a Vila Muqui porque veio um fazendeiro, Vanderlei me ensinou isso. Veio um fazendeiro de lá do Espírito Santo e aí comprou um terreno e aí virou a Vila Muqui ali, de lá da minha cidade. Eu não sabia dessa. Vanderlei que me disse, eu estou vendendo peixe como eu recebi. Com Vanderlei. E aí, então, estudei lá até o 2º ano do 2º grau, vim para o Rio para fazer o vestibular, passei para Campos, fiz a faculdade de medicina em Campos. Campos, fiquei até 87, né, quando me formei, voltei para o Rio, para fazer residência, e na residência, então, fiquei sabendo que ia ter prova para ser professor de Teresópolis, professor da faculdade. Vim, passei na prova e, desde 1990, trabalho aqui. Casei em 91, namorei com Sueli durante 4 anos e meio, hoje é aniversário dela, mando um beijo para ela. Parabéns, Sueli. Sueli é um amor de pessoa. Eu estava reparando outro dia, a gente estava numa reunião, eu tive que sair, voltei, e ela não me percebeu que eu estava ali. É a mesma pessoa, não mudou nada. E companheira nossa, minha companheira de radical, né? De projeto Metanoia, né? Muito bom isso. Vim trabalhar em 1990 e estou aqui até hoje. Casei lá no Espírito Santo, até porque a gente é de lá, mas meus filhos nasceram aqui, a vida toda foi tocada aqui. Aí tua vida acabou ficando aqui mesmo. E aqui eu vou ficar.
O dia que eu morrer, não preciso mandar para o Espírito Santo, não. Pode enterrar aqui no Caingá. Fica por aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Tá. E aí agora, o que eu falei, você é cristão, você é do Metanoia, nosso companheiro, meu companheiro de Metanoia e tudo, né? A gente até fica próximo. Eu escuto dizer sempre aí, a igreja não tem que se meter em política, o cristão não tem que se meter em política, mas você está na política. Eu acho isso uma forma errada de interpretar as coisas. Porque a política faz parte da vida como um todo. Não tem como a gente viver e não participar da política. Você faz política dentro de casa, você faz política na igreja, você faz política no trabalho. É boa política de vizinhança, de colaboração, de construção. Isso é política. A política não é para destruir, a política não é para separar as pessoas. Eu fiz bons amigos na política. E aí a gente não, porque eu era católico e me tornei evangélico tem uns 10 anos, eu acho. As pessoas falavam assim antigamente, a TV, não a TV diário, mas a televisão é do diabo. Não é assim que falavam antigamente? Já houve uma época assim. E o que aconteceu com a televisão, com a programação das TVs? Acabou trazendo as programações religiosas, né? Não, as programações ruins. Você abre, sim. Você abre a TV hoje, você abre a internet, não tem nada que presta. Você tem que procurar com cuidado para achar alguma coisa que presta para assistir. Então, se a gente fala que o cristão não deve participar da política, não existe vácuo de poder. Então, se as pessoas de bem, se o cristão não participar, outros participarão. Você falou em coisa ruim na televisão, o que é uma realidade. As novelas prestam hoje um desserviço para a sociedade. É um negócio horroroso. Já era ruim, eu acho que piorou. Eu não assisto mais nada. Não, eu também não. Eu não consigo ver mais nada. Hoje, se você olha a sinopse de uma novela, você já vai ver o que é. E os novos personagens que apareceram, né? Você vê que são coisas assim, extremamente agressivas. E ontem... E aí, se você me permite, eu acho que não é a vida que imita a arte. Eu acho que a arte, em algum ponto, ela está ditando como é que é a vida das pessoas. Pode ser. Você pode pensar assim, realmente. Agora, veja bem, Maurílio, eu ontem cheguei em casa, eram umas 4 horas, liguei na Globo News. A apresentadora do jornal daquele momento, ela estava falando sobre a eleição dos Estados Unidos, sobre a Câmara, que vem presidente aí, candidato a presidente. Eu acho que tem mais cobertura lá da eleição dos Estados Unidos do que da Prefeitura do Rio e da Prefeitura de São Paulo. Sim, eles só falam disso. E ela é uma defensora do aborto. A candidata a presidente dos Estados Unidos. E a jornalista, a apresentadora aqui da televisão, ela estava nervosa, ela estava tensa, apresentando e defendendo e falando sobre o aborto, e que a outra vai defender o aborto, que aqui teria que ser a mesma coisa, só que ela estava exaltada com isso, extremamente exaltada. Parcial. Muito parcial. E aí, eu fiquei olhando e falei, gente, quando se fala em ser contra ou a favor do aborto, você está falando de uma vida. Você está falando de uma vida que está ali dentro. Como é que pode uma mãe... A matéria era sobre uma mulher que saiu do Brasil para fazer aborto no outro país aqui próximo, Bolívia, Colômbia, sei lá. O assunto era esse. E eu fiquei imaginando como é que essa mulher dentro de um avião, com uma criança na barriga, um neném na barriga, um feto, vai pensando em matar essa criança. Fala disso. Eu falei sobre a televisão, né? É muito... Não sobre o aborto, mas... É muito complexa essa situação. Graças a Deus, agora a gente está vivendo um momento muito especial na nossa vida. Camila, minha filha, está grávida, e a gente vai vendo. A gente vê o crescimento. Quando a gente é só médico, a gente não tem, às vezes, um envolvimento tão grande. A filha, o envolvimento é muito grande. Você vê que de 2 células vai crescendo. Sim. Com 12 semanas a criança já está toda formada. Agora, com 27 semanas, você já está começando a ficar preocupado com o tamanho, com o peso. E a gente vê que a vida ela começa muito antes do que do nascimento. Muito antes do nascimento, a vida já existe. Com 12 semanas, a criança já está toda formada. É só crescer. Então, essa história do aborto, eu acho que mais importante do que falar de aborto é falar de conscientização
das mulheres, do uso de métodos contraceptivos para que ela possa ter um planejamento familiar correto, para que não passe por isso. Porque mesmo aquela que faz de forma consciente, ela fica com trauma no coração, com trauma na alma. E isso depois acaba levando desgaste e problemas para o resto da vida. Ninguém faz isso e fica impune depois. O sofrimento é muito grande. Mas eu puxei isso sobre as televisões, você pode botar 2 ou 3, né? As TVs que estão trabalhando... de forma contundente. Parcial, contundente. No caso da Globo News, mas muito contundente em cima disso. E acaba, como é um grande formador de opinião, acaba induzindo parte da população que às vezes não tem um entendimento acerca de toda a complexidade do tema, acaba induzindo alguma coisa. A gente vai conversando, batendo papo hoje com o doutor O papo está muito diverso. Mas é assim que eu estou fazendo. É assim que a gente está fazendo. Mas eu já vou te apertar já. já vou te apertar. A gente já começou a falar aqui algo que tem a ver, medicina, aí vamos entrar na saúde agora, que Maurílio foi secretário de saúde. E nós sabemos, Maurílio, que hoje a situação da saúde em Teresópolis, aliás, isso é sinal para eu entrar no comercial. Eu vi, pensei, será que é o meu celular? Não, é sinal para eu entrar no comercial. E o que, aliás, já vem acontecendo já há muito tempo. Né? Se a saúde está ruim, e já vem há muito tempo, que os prefeitos que passaram também pouco fizeram. Ou nada fizeram. Então, essa situação vem persistindo. E hoje a gente chegou numa situação em que você conhece bem a UPA, até porque você estava na época que a UPA veio para Teresópolis. É nesse assunto que eu vou entrar depois do comercial. Vamos para o comercial, lembrando o seguinte, Posto Santo Estevão em Araras, ali na Tietê. Posto Santo Estevão, combustível de qualidade e o posto ecologicamente correto. Voltamos já.